Bora então começar nosso primeiro vídeo da Boa Arquitetura? Olá pessoal, fãs da arquitetura e da decoração. Olá para você também que só chegou aqui e caiu de paraquedas mesmo, que só veio por curiosidade. Eu sou Fernanda Takahashi, criadora do Estúdio Era e desse canal Sala 13. Então nesse vídeo de abertura do nosso canal eu vou basicamente me apresentar para vocês e mostrar o que aconteceu e como aconteceu que me fizeram chegar até aqui no YouTube. E também como tudo isso me afetou e me transformou, né? E a proporção que tudo isso tomou na minha vida. Então tudo começou mesmo lá em 1900 e Guaraná com rolha, né? Esse aqui é meu bisavô, o Motokichi Takahashi, e essa é a minha bisavó. Vou deixar a foto deles aqui no lado. Eles vieram para o Brasil, como várias outras famílias naquela época, para tentar a vida aqui, né, na agricultura, assim como várias outras famílias japonesas vieram para cá nesse mesmo período para fazer basicamente a mesma coisa, né, trabalhar na agricultura aqui no país. Quando eles chegaram aqui, eles já tinham alguns filhos que eram nascidos no Japão, mas eles tiveram outros filhos que nasceram já aqui no Brasil, como é o caso do meu avô, que é esse aqui da foto. E aí o meu avô, por sua vez, conheceu minha avó, que é essa aqui, que eu vou deixar também a imagem. Eles tiveram 6 filhos. Desses 6 filhos, a minha mãe casou com meu pai. E depois de se casarem, no dia 10 do mês 10 de 1990, às 10 horas e 10 minutos, eu nasci. Essa aqui da foto. Essa aqui sou eu em 1992. E nessa foto eu tava regando uma plantinha que tava num vaso e eu tava regando com uma tampinha de guaraná. E eu acho que foi mais ou menos aqui que o pessoal da minha família começou a perceber que eu tinha um pouco dessa pegada, desse cuidado com as plantas, com o meio ambiente, com as pessoas. Então acho que foi aí que as pessoas começaram a perceber que eu poderia seguir um pouco para esse lado, né? Um pouco dessa questão de cuidar mesmo de tudo. E aí eu lembro que com 5, 6 anos de idade, eu já gostava muito de brincar com caixinha de leite. Pegava ali, recortava as caixinhas de leite para fazer maquete, para reproduzir uma casinha mesmo para eu brincar. As caixas de eletrodoméstico, que eram maiores, eu recortava também e fazia como se fosse uma casa, né, em tamanho real para mim, que era pequenininha. E aí recortava as portas, as janelas e pirava lá dentro. Brincava com os primos, brincava sozinha. Era uma das coisas que eu gostava muito de fazer. Os anos foram passando, eu continuei crescendo e foi aflorando ainda mais essas questões. Eu lembro que com 8, 9 anos eu já me preocupava muito com a questão de sustentabilidade mesmo. Então eu sempre fui muito preocupada com a questão da falta de água potável, né? E como isso ia influenciar na nossa vida, né? Porque sem água não tem vida. Então eu lembro que nessa época eu era a única lá de casa que desligava o chuveiro na hora de me ensaboar, preocupada com essa questão de poupar água. Tentei ensinar o pessoal lá de casa, mas ninguém levou isso a sério, era só eu mesmo que fazia isso. Cresci mais um pouco e comecei a me interessar por casas antigas. Sempre que eu vi uma casa antiga, né, igual a essas tombadas que a gente vê na cidade, eu sempre me perguntava quem tinha morado ali, como é que tinha sido a vida daquela pessoa, o que que tinha acontecido ali, se era a mesma família que ainda morava naquele lugar. Eu sempre fiquei muito curiosa com essas coisas. E por aí eu acho que vocês já viram que não tinha jeito, né? Que eu era da arquitetura mesmo. Até porque não tinha outra disciplina que eu conseguiria trabalhar tudo isso que eu gostava e ainda incluir no meio disso tudo o desenvolvimento da parte artística, que é uma grande questão da arquitetura também. Não é só o bem-estar, o cuidado, tem toda essa questão estética bem trabalhada, né, junto da questão funcional. Então isso para mim era incrível, eu não tinha outro caminho senão a arquitetura. E aí em 2014 eu me formei arquiteta e urbanista aqui em Minas, na cidade de Belo Horizonte. Foi basicamente como tudo começou. E aí você deve estar pensando, ah não, então pronto, foi sucesso, né, a partir daí. Não, depois disso foi só ladeira abaixo mesmo, que agora vocês vão começar a entender como é que eu cheguei aqui e tô contando essa história pra vocês. Porque se em algum momento eu achei que a vida fosse caminhar nessa cronologia certinha,
de me descobrir, de experimentar e que com essa leveza que tudo ia dar certo, eu tava muito errada e eu quebrei a cara assim com muita força. Então depois que eu me formei, eu consegui meu primeiro emprego numa construtora. Fiquei lá 2 anos trabalhando, né, registrada como arquiteta e urbanista. Fazia algumas correções de projeto lá, fazia algumas proposições que eles precisavam durante as obras e assim foi durante esse período inicial de 2 anos. Depois desse período, eu sentia que eu não era mais muito bem utilizada na empresa, não via mais aquilo como um desafio, e aí eu resolvi pedir para sair. Enquanto eu estava lá, eu já começava a ter meus projetos, né, particulares por fora. Então eu comecei a me desenvolver um pouco melhor e resolvi que era hora de seguir meu caminho sozinha, né, como autônoma. Comecei a trabalhar, né, por minha conta e ia aparecendo um projeto aqui, outro projeto ali, eu ia trabalhando e tudo mais, e eu fiquei nessa situação por 1 ano mais ou menos. E durante esse período de 1 ano que eu fiquei trabalhando sozinha, eu trabalhava de casa, né? Um home office, eu ainda não tinha um lugar exclusivamente meu. E eu comecei a perceber que se eu ficasse em casa, eu não tinha disciplina para trabalhar, eu não tinha foco para trabalhar. Tudo na nossa casa é uma grande distração, né? Você tem ali seus parentes chegando, o interfone não para de tocar, o telefone não para de tocar, o cachorro late, a televisão tá ali, o sofá tá ali, então qualquer momento de distração que você tenha, você vai optar por parar de trabalhar e fazer outra coisa. E foi nesse período que eu resolvi que eu queria abrir meu escritório, ter o meu próprio espaço, que fosse assim pequeno, mas ao mesmo tempo aconchegante. Porque aconchego e um ambiente que proporcionasse criatividade eram sempre 2 pontos importantes para mim. E aí em 2018 eu encontrei, por um acaso, esse cantinho, né, maravilhoso, super aconchegante, que eu tô trabalhando nele até hoje, né, que é esse fundo aqui onde eu tô gravando para vocês. E o aluguel cabia no meu bolso. O proprietário da sala é uma pessoa assim excepcional, que hoje é um amigo pessoal que eu tenho. E aí eu imaginei o quê? Não, agora vai dar certo. Assinei o contrato, comecei a trazer a mobília para o escritório e nesse meio tempo, o que que acontecia comigo? Acontecia que eu sentia muita dor. Era uma dor física mesmo. Porque no mesmo período que eu tinha assinado o contrato e comecei a mexer e fazer as movimentações para ocupar a sala que eu havia alugado, eu fiz juntamente, né, foram coisas assim que aconteceram quase no mesmo período. Eu havia extraído os sisos aqui do lado direito e tive que fazer um canal no dente subsequente ao siso. E desde que eu fiz esses 2 procedimentos, eu não parei de sentir dor. Mas era muita dor. E ninguém até então descobria ou entendia porque que depois, né, de algumas semanas dos procedimentos, que eu ainda sentia tanta dor, que eu ainda sentia tanto incômodo, e eu não conseguia ficar sem tomar o remédio para dor. E aí eu amanheci num sábado e quando eu me olhei no espelho, eu tava com esse lado todo inchado. Tava com o rosto deformado, tinha crescido um abscesso no meu rosto, que era obviamente o mesmo lado direito onde eu tinha feito esses procedimentos, né? Então, para resumir, me encaminharam na época para um especialista, né, nesse tipo de questão. E foi ele que suspeitou e conseguiu me diagnosticar. Ele disse que eu estava com uma tal de osteomielite, que é uma infecção óssea. E eu nem sabia, nunca imaginei que osso infeccionava. E era uma dor que eu sentia, mas uma dor tão forte que eu chorava toda madrugada, porque eu não entendia como é que aquilo podia doer tanto. É engraçado porque quando é um problema na pele, a nossa pele expande, né? Então a gente sente o incômodo, mas não sente dor. Agora o osso infeccionado, ele não tem como expandir. Então a dor que a gente sente é latente, é uma das dores mais fortes que eu senti até hoje. E esse primeiro especialista que começou me acompanhando, além de ele descobrir, né, dele dar nome ali ao que eu tinha, que era a osteomielite, ele também fez a minha primeira cirurgia, que era para coletar material para biópsia, drenar qualquer coisa que tivesse ali provocando aquele abscesso e fazer uma espécie de limpeza para tirar esses resíduos que, né, tinham ocasionado essa infecção. E essa foi a primeira vez que eu fiquei internada e foi horrível.
Isso eu já posso contar para vocês, já foi uma experiência traumática. Eu sofri nesse período do hospital, tanto emocionalmente, quanto psicologicamente, quanto fisicamente. E em todos os sentidos eu fiquei afetada por esse período que eu fiquei internada num ambiente hospitalar. Foi quando eu vi que eu entendi que os hospitais eram mesmo um ambiente aterrorizante, né? Que provocavam todos esses medos, todas essas aflições na gente. E até em uma das noites que eu estava internada, eu tive uma crise muito forte de ansiedade. E eu achei que eu fosse morrer mesmo, porque essa é a sensação que a gente tem durante uma crise, né? Passaram os 15 dias dessa minha primeira internação, eu tive alta para ir para casa. E o especialista que me acompanhava até então, ele disse que eu continuaria tomando os antibióticos via oral por um período mais extenso. Ele disse que eu poderia ficar tomando esses antibióticos por até 6 meses. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei aí os próximos 6 meses que eu estava em casa tomando os antibióticos via oral. O problema é que a gente nem sabia, não foi feito nenhum tipo de exame para identificar se aqueles antibióticos que eu estava tomando eram de fato eficazes para combater o tipo de bactéria que estava criando a minha infecção óssea. E eu achei que saindo do hospital eu ia tomar esses medicamentos por esse período, que minha vida ia voltar ao normal, né? Era o que qualquer pessoa pensaria. O fato é que esses antibióticos, eles não solucionaram o problema. Depois de um período curto, eu voltei a sentir dor na região e eu voltei a ter os inchaços. Pegavam mais ou menos aqui nessa região. E como eu vi que para continuar desse jeito tinha alguma coisa errada nesse tratamento, eu resolvi buscar outras opiniões, resolvi correr atrás de outros profissionais da área para ver o que estava acontecendo, se de fato esse era o melhor tratamento. E eu corri muitos profissionais, eu fui em muitos lugares, peguei indicação com várias pessoas, porque era um momento que eu nem sabia a quem recorrer. Então eu não sabia nem a qual profissional eu deveria buscar, eu deveria encontrar para falar do meu problema. E depois aí de correr um bom número de profissionais, eu cheguei em um especialista que pediu novos exames de imagem, pediu uma nova bateria de exames, sentou comigo, escutou o meu caso. E na hora que ele recebeu os resultados, os laudos e os exames de imagem, ele me falou o seguinte: o seu problema, além de ele não ter sido solucionado, ele piorou. Então, uma infecção que teve início na parte do fundo aqui da sua mandíbula, ela se estendeu e ela começou a vir até aqui, esses dentes da frente, que eu acho que são os incisivos, né? E ele também me disse que eu ia perder alguns dentes, com toda certeza, porque esses dentes já estavam infeccionados e se eles não fossem removidos, eles iriam manter o quadro de infecção. E foi onde ele me disse que eu também teria que passar por um processo cirúrgico, fazer uma cirurgia mesmo no hospital, né, num ambiente estéril, aquelas cirurgias assim de anestesia geral, né? Era um outro nível de cirurgia, não era uma cirurgia que poderia ser feita no consultório. E ele ainda me explicou que por conta da lesão, por conta da área que ela já tinha atingido, ele ia ter que tirar uma área considerável de osso da minha mandíbula, que era responsável pela sustentação do maxilar. E ele tinha uma probabilidade muito alta de eu ter que colocar, de fixar na hora da cirurgia, uma placa de titânio para segurar o meu maxilar no lugar, né? Para manter a sustentação por conta do osso que eu teria que perder na hora da cirurgia. E depois que ele me contou isso tudo, eu literalmente fui no inferno e voltei. Eu não parava de chorar no consultório dele. Eu acho que ele ficou até sem graça, deve ter ficado assim até assustado. Mas eu desesperei. E aí, em janeiro de 2009, logo depois do ano novo, eu entrei para o bloco cirúrgico para fazer essa cirurgia e no total eu perdi 3 dentes do lado direito na parte inferior. E além disso, eu ia ficar uma semana internada no hospital para começar a receber os novos antibióticos, porque aí na cirurgia fizeram o exame adequado para descobrir quais antibióticos eu tinha que tomar que eram capazes de combater a bactéria. E aí descobrimos que
durante aquele período de 6 meses que eu fiquei tomando antibiótico, um deles, a bactéria era resistente. Então, muito provavelmente foi por isso que meu quadro piorou. E aí, após essa semana internada recebendo os antibióticos na veia, eu seria liberada, eu voltaria para casa, mas eu continuaria por um mês com acesso no braço para continuar recebendo, durante esses 30 dias, as dosagens que eu precisava de antibiótico. Então, todo dia, os enfermeiros iam lá em casa, eu estava com acesso, né? E eles faziam a troca regularmente e eu recebia esses medicamentos na veia. E aí vocês devem estar pensando, né? Não, Fernanda, agora deu certo, agora acabou, agora você seguiu sua vida e foi só sucesso. Não. Quando estava perto de completar uma semana que eu estava em casa recebendo os medicamentos, eu comecei a ter febre. E aí eu comentei com o meu cirurgião, ele falou, observa amanhã. No dia seguinte, eu tive febre de novo. Aí ele falou, volta pro pronto-socorro do hospital onde você operou e explica, né, que você já fez a cirurgia, faz os exames. Cheguei lá, fui atendida, fizeram uma bateria de exames de sangue, um deles até super dolorido. E na hora que os resultados saíram, eu fui informada de que eu estava com uma sepse. Então, o meu maior medo tinha se tornado realidade. E os médicos tiveram que me encaminhar e me internar na UTI. Para quem nunca ouviu falar, a sepse ocorre quando a infecção que você tem, ela cai na corrente sanguínea, né? Então, a sepsemia, ela é muito conhecida como infecção generalizada, né? Que a gente sabe que mata muita gente porque é um quadro muito grave. E aí vocês imaginam como é que eu fiquei, né? Cheguei no quarto da UTI com a minha mãe que estava me acompanhando e eu estava tentando fingir para ela que eu estava bem, que estava tudo bem, e ela também tentando fingir para mim de que estava tudo bem, que, né, que ela estava bem, que ela estava forte, quando na verdade por dentro eu achava que ia morrer e ela com certeza teve essa mesma sensação. Eu sei que isso passou pela cabeça dela. E foram dias realmente infernais naquela UTI, com muito medo, com muito pânico, sem nenhuma dignidade. Enquanto isso, eu sei que muitas pessoas estavam orando por mim, pela minha cura, né, pela minha melhora. Foram aí várias correntes, várias pessoas que ficaram aí orando, né, pelo restabelecimento da minha saúde. E passados esses dias que eu fiquei na UTI, eu recebi alta da UTI e fui para o quarto de hospital. E aí lá eu fiquei mais um período, fiquei mais alguns dias, para eles terem certeza de que meu quadro tinha se estabilizado e de que eu estava reagindo bem aos novos antibióticos que estavam sendo aplicados em mim. E depois que eu tivesse alta do hospital de novo, eu voltaria para casa e recomeçaria todo aquele ciclo de antibiótico de 30 dias, que foi interrompido no primeiro momento. Quando terminaram esses 30 dias de medicamento em casa, eu já não tinha nem veia mais para receber medicação. Tudo já tinha secado ou estourado. Eu tava um trapo. Eu fiquei dessa finura. Mas isso, assim, são as questões físicas, né? Porque psicologicamente eu também tava no limite, né? Então foi quando a crise de ansiedade aumentou, a depressão nem se fala. O meu estado físico e emocional, eles já tinham ido para o espaço, né? Eu já tinha ali chegado no estágio máximo, né, do que eu podia suportar. Então, desde 2018, quando eu tive o diagnóstico, que eu estava começando a montar meu escritório, até 2019, que foi quando eu ainda passei por tudo isso, eu perdi vários clientes. Eu tive que interromper vários projetos, e não só projetos da área de arquitetura, mas também os projetos da minha vida, porque em 2018, por exemplo, eu tinha começado um novo emprego num escritório de arquitetura muito bom, que era um sonho meu trabalhar lá. E logo que me chamaram para começar nesse trabalho, eu já comecei fazendo a cirurgia, já comecei tendo esse monte de problema de saúde. Quando eu voltei para casa para receber os antibióticos, eu já estava esgotada emocionalmente e fisicamente, mas querendo voltar rápido para o trabalho. O problema é que eu voltei para o trabalho e eu não tinha mais condição, né, de me concentrar,
eu não conseguia mais focar no meu trabalho. Então foi uma experiência que me deixou derrotada, que eu cheguei realmente no meu limite, no meu esgotamento físico e mental. Então eu estava tão mal, eu estava num estado tão tenso, tão difícil, que obviamente eles me dispensaram do trabalho, né? Porque eu estava ali só de corpo, porque a mente estava em frangalhos, estava destruída. E foi depois de tudo isso acontecer, de eu ter perdido a saúde, o emprego, um monte de cliente, o conceito que eu tinha com muitos deles, que eu tirei um tempo para me reestruturar, né? Foi quando eu entendi que eu tinha que parar tudo mesmo, respirar fundo, ver o que estava acontecendo comigo, né? Então eu busquei aconselhamento psicológico, né? Eu fiz tratamento, acompanhamento. Eu me cerquei de pessoas da minha família que eu sei que me amam, dos meus amigos, então nem se fala. Foi onde eu reestabeleci a minha fé também, porque foram tempos muito difíceis e eu sei que se não fosse Deus, eu teria ficado maluca, eu não teria suportado tudo isso. E o mais interessante de tudo isso foi que foi depois disso tudo que eu me reencontrei na minha própria profissão, que eu me reencontrei na arquitetura. Porque foi depois de ter passado por tudo isso que eu senti na pele os efeitos dos ambientes clínicos, dos ambientes hospitalares. Eu vi o que era estar numa UTI. E eu vi o quanto esse tipo de ambiente é projetado de uma forma que não proporciona a sua melhora, muito pelo contrário, ele te reprime e te oprime mais ainda, ele te deprime num estágio tão avançado que foi quando eu entendi que a minha missão na arquitetura era trabalhar justamente esse tipo de espaço para que eles não fossem mais ou não atuassem mais dessa forma. E eu não estou falando nem só da gente como paciente, mas também para todo mundo que trabalha, né, para os médicos, enfermeiros, os demais funcionários que atuam no hospital ou numa clínica. São lugares que eu cheguei a comentar que um arquiteto ou um engenheiro só podiam ter projetado aquilo daquela forma porque eles imaginariam que eles nunca precisariam estar naquele espaço. São espaços que realmente te reprimem, que te deprimem, que te levam ali ao extremo, ao seu limite físico, emocional e psicológico. São lugares que você não vê o sol nascer, o sol se pôr, você não sabe que horas são, você perde totalmente a noção do tempo. São ambientes frios, impessoais. Então, para quem está num ambiente de UTI como paciente e está consciente, eu acho que ali é o maior teste de resistência que uma pessoa pode ter na vida. E depois desse perrengue todo, eu ainda desenvolvi um problema para dormir. Porque enquanto a gente está na UTI, a gente fica 100% monitorada, né? A gente fica toda ligada e o monitor do seu lado ali está acompanhando tudo. Se algum sinal vital seu não está dentro dos parâmetros normais, aquele monitor soa um alarme estridente. E toda madrugada, enquanto eu estava tentando dormir, eu me mexia de alguma forma que um desses conectores se soltava. E aí o monitor soava aquele alarme ensurdecedor e vinha aquele monte de médico ver o que estava acontecendo. E aí quando o monitor disparava, eu acordava assustada, eu achava que eu estava morrendo, que estava acontecendo alguma coisa. E foi por isso que eu tive um trauma de dormir. Eu não conseguia mais descansar, eu não conseguia mais pegar no sono. Porque toda vez que eu começava a cochilar, tentar descansar, eu tinha um sobressalto. Eu sentia que o alarme ia disparar a todo momento e que estava acontecendo alguma coisa comigo. E mesmo depois de ter alta, de ter ido para casa, eu continuei por muito tempo com esse sobressalto, com essa dificuldade para dormir, para descansar. E é por isso que hoje eu tenho muita consideração, muito carinho, muito cuidado com qualquer pessoa que esteja passando aí por um problema de saúde. E muito carinho, muito respeito pelos profissionais da área de saúde, porque não é fácil. E mesmo com tudo isso, eu aprendi coisas incríveis durante esse período difícil, né, de 2 anos aí complicados. E apesar dos traumas que ficaram, eu vou ser eternamente grata a todos os profissionais que me acompanharam durante esse período, que cuidaram de mim, né, nos hospitais, que me operaram, que me acompanharam. Porque eu sei que se hoje eu tô aqui, transformada, dando esse depoimento para vocês, foi porque Deus permitiu
e porque Ele colocou essas pessoas no meu caminho, que cuidaram de mim incessantemente durante todo esse tempo. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa muito mais paciente, muito mais focada, com muito mais esperança de trabalhar e transformar esse tipo de ambiente, porque com certeza isso vai melhorar a vida, né, e a qualidade de vida dos pacientes e do corpo de funcionários que atua nesses lugares. Então foi essa a minha história, foi assim que eu cheguei aqui no YouTube, foi assim que eu me redescobri, né, na minha profissão como arquiteta. Hoje eu me especializo em ambientes hospitalares e clínicos e em arquitetura terapêutica. E eu prometo para vocês que o nosso próximo vídeo já vai ser aí voltado para as nossas dicas práticas, né, do bem-estar. Essa é a nossa função aqui no canal, promover o bem-estar para vocês em todos os seus ambientes, seja na sua casa, no seu ambiente de trabalho. E não se preocupem que vão ser dicas muito fáceis, muito direcionadas para vocês de fato conseguirem assistir o vídeo e fazer essas alterações sem gastos, sem maiores problemas, tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Um beijo e até a próxima.